Luiz, na verdade, ontem eu até acho que jornalista pode perguntar o que quiser, né? Eu acho que não se pode dar uma entrevista e antecipadamente dizer, eu não respondo esse ou aquele assunto. Quem está na vida pública. Agora, vamos debater? Vamos também. Me chama para um debate. Virou um debate, né? Depois virou um debate. Né? Uma coisa é um jornalista. Até que o senhor ia ter uma sociedade aí com a Tramontina, alguma coisa assim. Outra é o debate. E o pior é alguém querer colocar na sua boca o que você não disse. Então, eu não discuti com a Andréa Sadi Sulfuro, eu estava falando sobre anistia. Então, ela de repente me atropela e diz, olha, o foro é interesse de vocês. Vocês quem, cara pálida? Eu não respondo a processo, nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira instância. Então, desculpe, você desumaniza a questão e ao mesmo tempo você rotula como se você estivesse defendendo o interesse próprio, né? O que eu discuti naquele momento é que o foro foi mudado casuisticamente para atingir, o alcance do foro foi mudado casuisticamente para atingir Bolsonaro. E eu afirmo isso. Foi. Há 6 anos atrás havia uma definição de que o foro atingia o parlamentar ou o presidente da República no exercício do mandato em função de ação naquele momento circunstancial. Esse voto foi puxado pelo ministro Barroso. E essa mudança ocorre a partir começa a discussão em março ou abril de 2023, termina em 25, justamente, convenientemente, quando Bolsonaro está sendo julgado. Ele foi o único presidente, desde 1985, esse presidente que está sendo julgado no STF. É o único. Pela mudança do alcance do foro. A gente não está falando de tirar ou de ficar o foro. O que eu falei lá foi alcance do foro. E aí eu fui interrompido, distorcendo o que estava sendo falado. Bom, mas vira a página. A questão do que ocorre hoje é que se antecipa o processo, porque o jornalismo político é isso, né? Você encontra um indício e você vai especular o futuro em função de declarações, do que você ouviu, deixou de ouvir. A tramitação do processo começa na Câmara. Terminando o processo na Câmara, qualquer que seja ele, eu não sei qual vai ser o resultado, eu defendo que haja uma anistia ampla, né, irrestrita para todos aqueles que estão sendo imputados de crime, né, em função do 8 de janeiro, tá? Todos eles sejam anistiados. Isso virá para o Senado da República. Aí é o momento de discutirmos dentro do Senado qual é essa correlação de forças. Eu falei aqui sobre a questão formal de filiação partidária. Isso não significa que um determinado senador esteja na nossa sigla ou numa sigla adversária, aparentemente, mas que tem uma posição diferente sobre o tema. Eu hoje digo com muita tranquilidade, nós temos votos no Senado para passar um projeto de anistia ampla, até porque a votação é um projeto simples, é a maioria de metade mais um dos presentes atingir o quoro. Então você tem que ter, vamos supor, tem uns 81, você tem que ter 41 votos. Nós temos os votos para passar a anistia. Na mesma semana do julgamento teve o depoimento do Eduardo Talhaferro no Senado. No Lava-Toga. Né? E no Lava-Toga. E na mesma semana também, de agora foi indiciado algumas coisas aí por coincidência, talvez, né? Por coincidência, né? Como o jornalista que foi demitido lá não sei da Folha do Estadão, né? Como é que o senhor avalia essas ações, o depoimento, o enfraquecimento, as consequências geradas e esse indiciamento? Também durante o depoimento, o canal dele do YouTube também foi cortado por coincidência, né? Como é que o senhor faz uma avaliação a respeito dessas declarações? Acho que o Brasil precisa virar a página, né? Esse negócio de aparelhamento de máquina pública é muito ruim, porque os órgãos são órgãos do Estado, né? Eles precisam servir o Estado, mas tem muitos indícios de que há esse aparelhamento e há um corporativismo ruim. Quando surgiram as primeiras notícias do Lava-Toga, em que a própria Folha de São Paulo publicou, né, as conversas entre o Tagliaferro e o juiz auxiliar do ministro Alexandre de Moraes, eu acho que era o Ayrton, alguma coisa, né, quando ele dizia, olha, o ministro está pedindo que nós encontremos alguma coisa contra o Eduardo Bolsonaro e contra a revista, eu acho que era Oeste. Aí o cidadão lá, o Tagliaferro, falou, mas não tem nada. Ele disse, usa a tua criatividade, cara, né? Bota para quebrar aí para você encontrar um crime contra essas pessoas. Então isso mostra a instrumentalização
né, do aparelho do Estado para perseguir adversário político. Para mim é claro. E o que é que eu fiz como cidadão? Eu não fiquei inerte. Eu não só fiquei indignado, eu usei os instrumentos que a Constituição me assegura. Que às vezes eu sou questionado: mas você só faz discurso. É o meu papel fazer discurso. O meu papel é não ficar calado. O meu papel é não emudecer. Meu papel é não me acocorar, é não me esconder. Eu tenho que dizer o que está acontecendo. Mas olha, deixa eu colocar o que é que eu fiz, Bruno. Eu ingressei junto ao CNJ com a representação. Contra quem? Contra o juiz auxiliar, o Ayrton, alguma coisa, do Tribunal Superior Eleitoral, pedindo que o CNJ, que é o Conselho Nacional da Justiça, abrisse um procedimento para investigar se essa é uma forma adequada e republicana de tratar a instrumentalização de um caso jurídico. Qual foi a resposta que eu recebi? Arquivamento, porque são conversas normais entre agentes públicos. Então, dá para acreditar, por exemplo, que há isenção no judiciário com esse tipo de situação? O Tarcísio dá uma declaração que, infelizmente, ele tem dificuldade de acreditar da maneira como a justiça está se comportando. Ele tem razão. Como é que eu vou acreditar hoje num judiciário que, a partir da sua mais alta esfera, e não estou falando de todo judiciário, tem muita gente decente, muitos juízes probos, né, qualificados. Agora, como é que eu vou acreditar no Supremo Tribunal Federal, que decide por maioria 7-4, se não estou enganado, que não há conflito de interesse quando há um julgamento em que ele, o ministro, preside e um parente próximo, um cônjuge, um irmão, uma esposa, está atuando no escritório da advocacia? Isso pode ser legal, claro, porque é uma decisão por 7-4, mas não é moral. Isso corrói a credibilidade do judiciário. Isso gera um efeito ruim na sociedade. Tá? Então eu advogo que tem que haver uma reforma judiciária. Cada órgão tem que voltar ao seu leito originário. Da mesma maneira, não dá para acreditar que vai haver isenção e imparcialidade no julgamento do presidente Bolsonaro quando o principal juiz, que é o Alexandre Moraes, pública e notoriamente é inimigo, adversário de Bolsonaro e já prejulgou o caso, né? Ele atuou muito mais como Ministério Público, acusando, trazendo provas aos autos, contra todo o ordenamento jurídico, contra o sistema acusatório, na contramão do sistema acusatório, do que o próprio Ministério Público. Me desculpe, não dá para confiar, não dá para aceitar que isso é imparcial. Não é um julgamento político de retirada do principal líder da direita da disputa. Isso é um fato. Bom, é a minha opinião. Se eu vou ser preso por isso, eu sinto muito, porque não há liberdade no país. Era isso que eu ia perguntar ao senhor. O senhor é líder da oposição no Senado. Hoje ninguém sabe mais separar executivo do judiciário no Brasil. Eu falo de alta corte. O senhor não teme nada, não? Olha, Bruno, assim, se eu abrir mão do que eu penso, eu vou abrir mão do meu mandato também. Eu tenho a obrigação, o direito e o dever de apontar quando há alguma dificuldade no meu modo de entender ou a má aplicação da legislação. Na minha opinião, a Constituição está sendo descumprida. Aliás, a tal da democracia relativa. Está se relativizando o direito. E o pior, está sendo banalizado. Há 2 dias atrás, 3 editoriais. Eu falei dos 3. Estadão, Globo, Folha de São Paulo. Tá? Me procure aqui no Twitter, né? No X, eu falo dos 3. Todos os 3 dizendo que a anistia é um golpe contra a Constituição. Esses cidadãos banalizaram, normalizaram o fato de que há um poder que tutela o outro poder e ameaça o outro poder. Quer dizer, aí você vê a imprensa dizendo: olha, se passar a anistia, o STF vai alterar a forma como é executado o orçamento. Se passar a anistia, o STF vai tocar inquérito contra parlamentares. E se acha que isso é normal. Olha, ninguém está acima da lei. Pelo menos não deveria estar. Quem Senador, tem mal feito, que seja investigado. Mas a chantagem explicitada pela imprensa e banalizada, isso avilta a democracia, corrói a separação entre os poderes, tira a confiança da sociedade nas instituições que têm que ser instituições de Estado. Me desculpe, eu tenho que me manter indignado.